Glória a Deus, podem sentar. Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre alguém que é muito pior do que você, que foi muito pior do que eu, que foi muito pior que você, tinha um padrão de conduta totalmente reprovável, não era aceita na sociedade. E essa mulher se torna uma das pessoas que está na genealogia de Jesus. Amém? Sabe por quê? Porque Jesus acredita na transformação das pessoas. Amém? Genealogias são aqueles nossos antepassados que fizeram parte da nossa vida. E essa mulher, que era uma prostituta, faz parte da genealogia de Jesus. Do seu Senhor e do seu Salvador. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Depois nós vamos lá para Josué. Mas eu queria começar, que a gente entendesse um pouquinho isso. Mateus capítulo 1, versículo 5. Amém? Amém. Fala assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, e Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Então, se você acha que você já fez algo muito feio, muito ruim, que ninguém aceitaria, se você tem algumas condutas que só você sabe, e são coisas que você sabe que não são legais, que não são boas, eu quero te dizer que quando Jesus entra na vida da gente, Ele nos transforma. Ele tira essa coisa ruim de nós, e nós passamos a ser pessoas amáveis, pessoas abençoadas. Amém? O nome dela é Raabe. Aleluia. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Josué capítulo 2. É importante que os semeadores estejam acompanhando no esboço que está com você, porque você vai ministrar essa lição na casa de paz, essa palavra aqui na casa de paz. Então, Josué capítulo 2, versículo 1, nós leremos daqui a pouco, e também o capítulo 6, do versículo 20 ao 25. Mas antes, eu quero fazer algumas considerações, antes de nós iniciarmos essa palavra, que fala como que Deus nos dá livramento. Você pode falar isso comigo? Deus nos dá livramento. Aleluia. Então, gente, muitas vezes as nossas famílias estão passando por dificuldades em suas vidas, ameaças externas que vêm sobre as nossas famílias e sobre nós, enfermidades, problemas de relacionamento, crises financeiras, preocupações com os filhos, preocupações com o esposo ou com a esposa. Isso acontece conosco. Amém? Acontece na nossa família. E nós sabemos que para isso ser resolvido, só há uma forma: uma intervenção sobrenatural na sua casa, na sua família. Não tem outro jeito. Amém. Psicólogos são bons, terapeutas familiares é algo bom, pode te ajudar, mas a solução vem através de Jesus dentro da sua casa. E isso acontece com essa mulher, Raabe. Raabe, como eu falei aqui, ela era uma prostituta. E ela vivia em Jericó, cidade de Jericó. E o povo de Deus
estava entrando para conquistar a terra prometida. E a primeira cidade, uma das primeiras cidades de Canaã, que era a terra prometida, era a cidade fortificada de Jericó, que tem aquela história que vocês conhecem, né? Que eles rodearam as muralhas e as muralhas caíram. Foi isso aqui que aconteceu. Deus havia falado que iria destruir Jericó. E consequentemente, todas as pessoas que habitavam em Jericó seriam destruídas. Mas ali havia uma mulher chamada Raabe que não foi destruída, nem ela, nem a sua família. Só ela não foi destruída. Por quê? Porque ela tem alguns posicionamentos que nós precisamos ter na nossa casa, na nossa família. Se você está passando por algumas dificuldades na sua família, na sua casa, saiba, nós precisamos tomar algumas atitudes. Algumas atitudes para nós vencermos isso. Deus quer trazer para você uma vida agradável, uma vida boa. Mas para isso nós temos que nos posicionarmos. E a coisa mais importante que Raabe fez foi que ela abriu as portas da sua casa para que homens de Israel entrassem lá e fossem espiar a terra. Ela abriu as portas da sua casa. Então você precisa abrir as portas da sua casa. Aleluia. Para homens de Deus, mulheres de Deus. Quem está aí na sua casa? Quem são seus amigos? Pessoas que vão levar só problemas para você? Pessoas que não têm nada a ver com o que você crê? Então, se você quer ser abençoado, você precisa ter pessoas de Deus que vão na sua casa. Não estou dizendo para você não ter amigos que não são cristãos, não estou falando isso. Mas eu estou te falando que as pessoas, que a nossa casa, ela deve ter uma constância de pessoas, de homens e mulheres que levam a paz, que levam o nome de Jesus para dentro das nossas casas. E foi isso que Raabe fez. Amém? Então lá em Josué capítulo 2, Josué capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler. Josué capítulo 2, versículo 1. Fala assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. E eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. E também os versículos 8, versículos de 8 a 11. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: olha o que ela fala, olha o que essa mulher, uma prostituta, fala para os homens de Deus. Ela fala assim: e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, por causa dos israelitas. E eles souberam que os israelitas haviam aberto o Mar Vermelho e estavam já indo para conquistar a terra, e eles ficaram apavorados. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, que eram outras nações que eles também lutaram e venceram. Os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Então eu queria te falar que ainda que você tenha errado muito,
que você tenha feito muitas coisas erradas, a graça de Deus está disponível para você. Assim como estava para Raabe, a graça de Deus está disponível para você. Por quê? Porque Raabe agiu com fé. Amém? Amém. Ela fala assim, o Deus, nós sabemos que Deus está com você. Quem está com você? Aleluia. Quem está com você? Deus está com você. Então nós temos que agir com fé. Então, essa prostituta chamada Raabe, ela se posiciona, ela se coloca diante daqueles homens como alguém que sabia que não era merecedora, mas sabia que Deus podia ouvi-la. Nós não somos merecedores, mas o nosso Deus nos ouve. O nosso Deus está ouvindo as suas orações. Raabe teve uma oportunidade. Nessa situação, Raabe teve uma oportunidade. E é importante que você também perceba as oportunidades que Deus te dá. A oportunidade que ela teve foi abrir a porta da sua casa para que os servos de Deus entrassem na sua casa. Para que os homens e mulheres de Deus estivessem dentro da sua casa. Para que eles estivessem ouvindo coisas de Deus. E não coisas seculares. Coisas do que se falam, mas coisas de Deus. O que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus transforma. Só a palavra de Deus muda as situações. Então, Raabe, ela declara a sua confiança no Deus de Israel. Então você precisa declarar a sua confiança no Deus de Israel. Olha o que fala aqui em João capítulo 13, versículo 20. João capítulo 13, versículo 20 fala assim: eu garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Amém? Às vezes a gente perde muitas oportunidades em nossas vidas, porque nós não somos pessoas hospitaleiras com homens e mulheres de Deus. Amém. Preferimos ter pessoas estranhas que não são da mesma fé nas casas. Quero te dizer, irmão, é importante que você abra as portas da sua casa para os diáconos da igreja. Quem você já chamou para orar na sua casa? Quem foram os diáconos que você convidou para orar na sua casa? Quem foram as pessoas que você convidou para tomar um chá e quando tomar esse chá falar das coisas de Deus? Quem? É isso que nós precisamos fazer. Amém, gente? Precisamos, não podemos perder essa oportunidade. Não podemos deixar perder. Raabe não se deixou enganar. Ela não perdeu a oportunidade que apareceu diante dela. Josué 2, 12 a 14. Fala assim: todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá.
Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o mar vermelho se abriu perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sehon e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, de quando o Senhor nos der a terra. Nós vemos aqui que Raabe, ela tem um objetivo, ela fala claramente, ela fala de forma clara para aqueles homens o que ela queria. Nós precisamos ter objetivos claros diante do Senhor, colocar aquilo que está acontecendo na nossa família diante do Senhor. Você tem colocado a sua família diante do Senhor, seus filhos diante do Senhor. Eles estão travando batalhas que você nem imagina. As batalhas deles são diferentes das suas, mas Deus deu a você a capacidade de ajudar os seus filhos. Então você precisa colocar de forma clara diante do Senhor. Ela fala claramente: olha, quando vocês entrarem aqui e vocês forem destruir, guardem, protejam a minha família. Amém? E Deus levou a sério isso. Deus levou a sério. Deus, Ele leva a sério quando nós fazemos uma conexão com Ele. Deus leva a sério quando você realmente coloca as situações diante do Senhor. Por que Ele levou a sério? Porque ela demonstrou compromisso com Deus. Temos que ter compromisso com o Senhor. Temos que fazer as coisas para Deus, é preciso fazer. Temos que ter compromisso. Deus não é um shopping que a gente vai comprar as coisas. Nós precisamos adorar a esse Deus que nos ama. Amém. Louvar a Ele. Amém. Exaltar o nome do Senhor. Amém, gente? Amém. Aleluia. E é isso que Raabe faz. Deus é um Deus de aliança. Você pode falar isso comigo? Deus é um Deus de aliança. Aleluia. Aliança requer compromisso dos dois lados. Tem gente que só quer Deus se compromissando com ela, mas eu quero te falar que é preciso você fazer a sua parte na aliança com Deus. E isso, quando você fizer isso, a sua casa, a sua família será protegida, como aconteceu com Raabe. Amém? Então aquela mulher, ela teve um compromisso com Deus e com aqueles homens. Nós precisamos ter compromisso com Deus e com a igreja do Senhor. Amém? Amém, gente? Precisamos ter essa postura diante de Deus. Onde Deus entra,
a salvação fica. Você pode falar isso comigo? Onde Deus entra, a salvação fica. Aleluia. Aleluia. Então, olha o que fala aqui em Mateus capítulo 7. Mateus 7, de 7 a 11. Eu queria que nós lêssemos. Todos nós vamos ler Mateus 7, de 7 a 11. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Peçam, busquem, batam, pois todo e o que busca encontra, e a lei que bate as portas será aberta. Qual de vocês, se o filho de pão dará pedra? Ou se de peixe dará cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está em céus, dará coisas boas que eu lhe pedir. Amém? Então continue. Se você desistiu aí, parou por algum motivo de interceder pela sua família, pelos seus filhos, eu quero falar para você: não desista, não pare. Deus quer fazer o que Ele planejou para eles. Amém? E é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos fazer. E Josué capítulo 6 tem a sequência dessa história de Raabe. Josué capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 25. Josué 6, de 22 a 25, fala assim: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Nós precisamos acreditar que as pessoas da nossa família serão salvas. Quantas pessoas na sua família não são salvas? E talvez você se adequou a isso, mas eu quero te dizer: Deus não quer que você se acostume com isso. Deus quer que você proceda como Raabe. Ela intercedeu pelos seus familiares e os seus familiares foram salvos. Se você interceder pelos seus familiares, eles serão salvos. Então, queridos, mais do que buscar uma bênção de Deus, mais do que vir na igreja pedir algo para nós precisamos aproveitar as nossas oportunidades que nós temos para mudar de vida. Você veio hoje aqui, você está ouvindo essa palavra, e essa palavra está entrando no seu coração para você mudar algumas coisas na sua vida. Amém. E quando eu falo você, eu não estou me colocando numa posição para nós. Essa palavra vem para nós olharmos e vermos: poxa vida, se uma prostituta que era muito pior do que eu, tinha tantas coisas ruins,
Deus fez uma grande obra na minha vida. Eu creio que Deus fará uma grande obra na minha vida. Raabe, ela tinha um futuro tenebroso. Ela sabia que a cidade seria devastada e que ela também seria. É isso que ela pensava. Mas o que ela faz? Ela crê em Deus. E ela coloca diante dos homens de Deus a sua decisão. E como nós vimos aqui, Raabe, depois desse episódio, com certeza ela não se tornou, não era mais prostituta. Ela se casou, tanto é que a gente leu lá. Ou seja, conversão requer mudança. Amém? Você pode falar isso comigo? Conversão requer mudança. É importante a gente olhar algumas coisinhas que a gente precisa mudar. Deus, Ele gosta disso. Quando Ele vê que a gente está decidido a deixar alguns hábitos, deixar alguma forma de pensar, Ele te ajuda. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o seu conselheiro. Amém. Ele te ajuda. Amém? Aleluia. Deus quer deixar as suas marcas na sua casa, assim como Ele deixou a marca de salvação na casa de Raabe. Porque o combinado entre eles, nós nos lemos aqui, mas o combinado entre eles era que Raabe falou, os espias falaram para Raabe assim: olha, nós vamos fazer o que você está falando, nós vamos poupar a sua casa, mas você precisa colocar um pedaço de pano vermelho, na sua janela. Para quê? Para que nós poupemos a sua casa. Você precisa colocar o sangue de Jesus nos umbrais da sua casa. O sangue de Jesus na sua família. O sangue de Jesus na sua vida. Para nós sermos então poupados. Sermos salvos e vivermos uma vida realmente transformada. Olha o que fala em 2 Coríntios 5,17, fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Coisas antigas ainda estão aí. Deus quer e você precisa tirar essas coisas antigas, renovar. Amém? É isso que precisamos fazer. Concluindo essa mensagem, eu queria falar para você que nós precisamos reconhecer que às vezes estamos vivendo situações difíceis na nossa casa. E às vezes a gente fica como se não tivesse acontecendo nada. Vai empurrando. Isso não resolve. Então, precisamos reconhecer que existem situações que estão ameaçando a vida da sua família. Então, você precisa tomar essa posição que nós colocamos. E também você precisa entender que só serão resolvidas com o livramento de Deus. Não existe outra forma, não existe outra maneira de resolver as situações. Eu posso te ajudar, eu posso orar com você, se você me chamar para orar, eu vou orar com você. Mas quem vai resolver a situação é Jesus. Só Jesus. Eu queria que você saísse daqui com essas
perguntas no seu coração e que você pensasse. Você já recebeu algum livramento na sua vida? O que você gostaria que o Senhor mudasse em sua vida? É importante você falar para Deus. Fale para Ele. Agora o que falta para você fazer um compromisso de transformar essa situação, de não aceitar? Vamos orar. Pai querido, nessa noite nós te agradecemos porque o Senhor nos livrou, porque o Senhor nos salvou e porque o Senhor quer fazer uma transformação na nossa casa, na nossa família. Pai querido, nós queremos nos dispor, Senhor, diante de Ti e colocar a nossa vida no Teu altar. Meu Deus, se algo precisamos fazer, que ainda estamos relutantes em fazer, que tomemos coragem, Senhor, e façamos como Raabe fez. Colocou toda a sua fé em Deus.